informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Sou novo por aqui, e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na Comunidade das Nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações.
Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Sou novo por aqui e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na comunidade das nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no Café Connect, um super café da manhã de boas-vindas onde você vai se apresentar, conversar, conhecer melhor a nossa igreja e ser encaminhado para o Check-in, que é o nosso curso de novos membros, para um grupo de comunhão que são formados por pessoas com interesses e perfis em comum, ou para a Academia das Nações, que é a nossa escola de formação de líderes e de pessoas que buscam se desenvolverem no contexto eclesiástico. O Connect tem uma equipe preparada para te receber e te direcionar na jornada do membro. A nossa missão é acolher e aperfeiçoar pessoas para que fluam exponencialmente naquilo que foram chamadas. Se você tem alguma dúvida sobre o Connect, entre em contato com o WhatsApp 61 99365 9311 ou acesse o QR Code da tela e seja muito bem-vindo à comunidade das nações.
Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Olá, mulheres, boa noite, boa noite. Eu queria convidar vocês a sentarem aqui no templo, porque vai começar o nosso culto. Boa noite, mulheres. Me ajuda, Rô. Boa noite, modeladas. Sejam todas muito bem-vindas. Eu queria convidar vocês para se colocarem de pé agora, para que a gente possa dar início à nossa celebração. Olha para essa mulher linda que está do seu lado, dê um abraço nela. Fala para ela que bom que você veio, que bom que você escolheu estar aqui essa noite. Libera uma palavra de esperança sobre a vida dela. Eu quero dizer para vocês que hoje não é mais uma segunda-feira, não é uma noite comum. Essa noite é uma noite de milagre, é uma noite de transformação, é uma noite de restauração. Eu quero te dizer que o Pai está na casa, o Espírito Santo de Deus se faz presente nesse lugar. E eu quero te dizer nessa noite algo muito importante, Ele te vê. Assim como Ele viu Ana, Ele te vê. Sabe quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Ana ela tinha o desejo de carregar o milagre dela nas mãos. E a palavra nos conta que no devido tempo Ana pôde segurar o seu milagre. E assim como foi com Ana, no devido tempo, todas as promessas que o Senhor tem sobre a sua vida vão se cumprir, porque Ele é fiel para realizar. E a palavra nos diz que trazei à memória aquilo que te dá esperança. Que nessa noite você possa se lembrar das palavras que você já recebeu. Que nessa noite você possa se lembrar das promessas que Ele te fez, porque Ele é fiel para cumprir. E Ele diz que eu bem sei os planos que tem ao seu respeito, e são planos de bem e não de mal, para dar o futuro que você deseja. Os planos que o Senhor tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família são planos bons. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família. Então eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te vê. Ele te ama, foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. E que o melhor de Deus ainda está por vir. Então feche seus olhos agora. Pai, eu te convido a orar comigo. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. E o nosso coração está sedento pela Tua presença. Nós queremos mais de Ti, ó Deus. Que enquanto nós estamos aqui, Senhor, te adorando, te glorificando, que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo.
já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Erga suas mãos, declare a Ele, só Tu és santo, santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro. Você pode declarar isso para Ele mais uma vez? Vamos lá. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Não há outro, não há quem se compare a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Tu és o motivo e a razão de estarmos aqui, Pai. Tu és tudo que queremos, tudo que precisamos, Jesus. E nós entregamos a nossa adoração a Ti nessa noite, como aroma suave, Senhor, como oferta agradável, Jesus.
Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos lá, vamos lá. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu
Mais do que tudo, Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar as minhas mãos pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A tua graça nos basta. A tua presença é o meu lugar. Não há outro lugar que eu queira estar senão na tua presença. Tu és o meu abrigo, o meu refúgio e fortaleza. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu anseio, tudo que eu desejo. É a tua presença. Enche-nos, enche-nos com teu Espírito, com a tua presença. Batiza-nos, Senhor.
Peço a Ele mais uma vez, vamos lá. Eu só quero tua presença. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
dono da sua vida. Ele é o dono dos seus dias. Ele é soberano sobre todas as situações. Ele é poderoso na batalha. Ele é o Deus forte. Ele é Deus fiel. Oh, canta da balança. O Espírito Santo hoje, Ele está aqui presente. E assim como na palavra dEle, em Ezequiel 37, versículo 11, o povo em Israel estava aflito, sem esperança. A palavra diz que os ossos estavam secos, sem esperança. Só que o Senhor deu uma visão para Ezequiel. E a visão do vale de ossos secos mostrava ali um povo que não tinha mais esperança, um povo que olhava para os muros derrubados, um povo que olhava e não via mais esperança. Eu não sei qual área da sua vida você não encontra esperança hoje, mas o Senhor hoje, Ele renova suas forças. O Senhor hoje renova suas forças. Ele olhava para o vale, o Senhor falava: profetiza. Ezequiel era profeta, ele já sabia profetizar. A chave que você precisa já está nas suas mãos. A chave que você precisa está nas suas mãos. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Comece a profetizar no vale. Comece a profetizar vida, vida. Comece a profetizar cura. Hoje o Senhor quebra as correntes. Hoje Ele vem com libertação na sua casa. Hoje Ele vem com cura, restauração, restauração. Oh, adore Ele, exalte Ele, porque hoje Ele renova a esperança, Ele renova as forças. Ezequiel bastou Ele, basta você na sua casa, basta você na sua família, basta você. O vale vai ter vida, o vale vai ter vida. Sopra, Espírito Santo, sopra. Levanta esse exército. Hoje você se levanta aqui como um exército. Exército para propósito. Exército para levantar outras mulheres, para levantar a sua casa. Oh, receba mais do Espírito Santo. Dons sejam ativados. Dons sejam ativados. Oh, receba, receba mais da parte de Deus. Hoje Ele te renova. Hoje Ele te renova. Xererê da canta da balabalás. Oh, adore. Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, obrigada, Pai, porque pelo Senhor, Deus, nós nos sentimos recompensadas em entregar tudo, Deus, porque é a Tua vida que traz vida para nós, é a Tua vida, Pai, que nos faz sentir, Deus, que temos a melhor vida. Amém, mulheres? Salva de palmas para esse Deus que nos empodera, para esse Deus que nos faz sentir essa alegria de estar na presença dEle. Vamos nos assentar. Gente, eu estava com tanta saudade de cultuar, sabe assim, vamos cultuar. Aí eu avisei para minha amiga, pastora Jéssica, eu vou amanhã. Tipo assim, eu tô com saudade, eu vou amanhã. Aí ela não pode me ver, que ela confia em mim. Obrigado pela confiança, minha pastora. E ela: Fátima, faz o dízimo. Tá bom, eu vou fazer. Então, gente, hoje vai passar dos 6. Então, o que acontece? Eu acho que falar de dízimos e ofertas não é falar sobre dinheiro.
é falar sobre misericórdia, favor e bondade de Deus. Porque é Ele que nos sustenta. É Ele que nos presenteia com a dom da vida, de saúde e com aquilo que nós precisamos. Nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Nosso corpo, nossa vida, o estar aqui, os bens materiais. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos disso. E Deus nos supre de maneira incrível. Tem um versículo que eu gosto muito, que está no Salmo 63, 3. Diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. Esse versículo quer dizer o quê? Que o favor e a graça de Deus, ele é mais precioso do que a própria existência humana. E isso tudo é para dizer que Deus, eu não gosto de falar de dízimo, falar assim, toma lá, dá cá, porque não é isso. É algo muito mais além de que isso. Então, vou retroceder rapidamente. No ano passado, em junho do ano passado, fazendo um ano, meu marido, que é empresário, teve sabe quando tem um saculejo na empresa? Quando tem aquele negócio assim, você fala, uau, a coisa aqui vai mudar. E ele vai e tal, e o homem fica muito mais preocupado do que a gente. Claro, eu sou graças a Deus, sou uma profissional, tenho meu salário, sou aposentada. Então, também, né, tenho isso aí, mas é diferente. E o homem é muito mais preocupado. E ele ficou. E agora, e não sei o quê. E eu falei, calma, quem tem, a gente tem, não precisa se preocupar. Isso aqui ninguém tem situação de desespero. Mas homem é mais preocupado. Isso foi em junho, julho, agosto. Gente, em setembro, eu fiz uma coisa. Eu amo viajar. Não é meu propósito de vida, é só projetos, tá? Porque propósito é outra coisa completamente diferente. Projeto. Então, amo viajar. E aí, diante daquela situação, ele todo preocupado, apareceu aquela oferta para mim, de passagem. Setembro. Fui. Por que não comprar? Comprei. Um mês de viagem. Um mês de viagem. Na verdade, foi mais de um mês, eu não sabia. Porque 30, quando você põe, na verdade, eu fiquei sabendo quando eu fui comprar o SIM, a internet. Aí eu falei, 30 dias. A moça, não, 32. Eu falei, então tá, é 32. Então, eu comprei. Ele falou, você está doida? Eu falei, não. Queridas, existe algo que, quando Deus nos dá, nós não vamos retroceder. Amém? A posição que você tem, você não vai, se Deus te colocou, você não vai retroceder. Recebe essa palavra. Se você tem uma posição, pode ter uma crise que for, você não vai retroceder. E quando eu comprei aquelas passagens, eu falei, não. Eu falei para a Wanda, sempre viajamos na nossa vida e vamos continuar viajando. E agora vai ser mais ainda. Isso não é mentira, a gente sempre viaja. Eu falei, mas agora vai ser 30 dias, você está doido? Não. Mas eu também não sou doida, comprei uma passagem, assim, não executiva. Aí eu falei, bom, nem vou ser doida, mas nem tanto. Mas, assim, esse não é o nosso modus operandi de viajar. Eu falei, tá, comprei. E aí, graças a Deus, passou em novembro, a situação voltou tudo normal, mas as passagens estavam adquiridas. E como eram aquelas ofertas, não podia depois mudar um upgrade. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, Fátima, não vai ter upgrade, está vendo? Se eu tivesse tido fé, poderia ter comprado e ia estar tudo resolvido. Mas não tive, mas enfim. Quando foi 2 dias antes da viagem, eles ofereceram upgrade. Aí eu falei, ei, Glória, bora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, existe uma posição que Deus nos colocou. Amadas, aquilo que Deus te colocou, onde Deus te colocou, aquilo que é um desejo do seu coração e que não prejudica ninguém, isso é uma dádiva de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é favor de Deus. E naquele dia, naquela crise, não com irresponsabilidade, mas nesse pensamento, o Senhor, meu Deus, me mantém nas minhas alturas. Eu falei, vou comprar. E mais ainda, depois eu estava até numa live com a pastora aqui,
E ela me disse o seguinte: quando, às vezes, o testemunho, você fala um testemunho de tantos anos atrás, e que ela disse que tem gente que falou para ela, não, esse testemunho olha que engraçado, eu quero até atualizar isso. Esse testemunho que a pastora e o pastor dão, isso é coisa antiga. Agora eles não seriam capazes de fazer isso. Gente, a questão não somos nós. A questão é que o Deus é o mesmo. O Deus se atualiza nas nossas vidas. E existe algo que se chama princípio. E Deus é fiel, quem é fiel com os princípios de Deus. Então, tanto faz quando eu tinha 30, 40, 60 e terei 80 e 90, eu vou continuar testemunhando da fidelidade e dos princípios de Deus. Então, quando nós olhamos para o Deus que nós amamos e vemos o quanto que Ele é generoso conosco, a gente pode dizer, a tua graça é melhor do que a vida. E quando eu trago meu dízimo, minha oferta aqui, com viagem, sem viagem, com crise, sem crise, isso significa que a minha confiança está no Deus, Criador dos céus e da terra, e principalmente em um Deus provedor. Num outro Modeladas que teve, eu dei um testemunho, coincidentemente foi sobre viagem, e uma pastora depois falou para a bispa o que aconteceu no outro dia na vida dela. Porque ela falou, eu peguei aquela tua palavra, eu escrevi no envelope, pastora Fátima, aquilo que você falou, e no outro dia mudou. Que eu disse, até no próximo Modeladas, vocês vão ter um testemunho para declarar, Deus, aquilo que eu sonho, aquilo que não prejudica ninguém, e aquilo que o Senhor pode me dar, eu declaro que eu vou receber. Sabe o que é isso? É confiar na misericórdia, na bondade e no suprimento de Deus. Então, nessa noite, passou um pouquinho, nessa noite, se você se sente essa mulher que às vezes hoje você fala assim, nossa, tem algo me ameaçando a situação que eu estou, onde eu estou, eu quero te dizer, se foi Deus que te colocou, ninguém vai te tirar desse lugar. Você vai se manter, porque é Deus que vai te manter. Se você tem um projeto, você fala, Deus, eu quero realizar esse projeto. Eu quero te desafiar a nessa noite, nesse terreno fértil, aqui, a crer que Deus vai te dar aquilo que você sonha. Amadas, é tão bom quando a gente entende que os sonhos não prejudicam os propósitos de Deus em nossas vidas. Que os sonhos fazem parte daqueles mimos que Deus quer te dar. Então, fique à vontade. Você é filha amada. Você é essa filha. Eu não vou dizer que você tem direito. Quem somos nós que tem direito? Mas nós temos graça e favor. Então, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Faça hoje uma oferta. Creia e faça um propósito. Talvez você tenha vivido uma vida que você não tenha testemunhado do favor de Deus nessa área na sua vida. Faça um propósito com Deus. Faça algo diferente nessa noite. Fala, Deus, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero viver algo que eu não vivi. Eu quero enfrentar de uma forma confortável tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, levante-se. Vamos ficar todos de pé. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de declarar essa palavra do amor de Deus, essa palavra do suprimento do Senhor, essa palavra que faz com que o nosso coração seja aquecido, não pelos bens materiais, mas pelo cuidado e o amor de Deus em todas as circunstâncias, amém? Levanta seu envelope, fecha seus olhos, vamos fazer essa oração. Pai, eu quero te louvar pela tua bondade. Eu quero te louvar, Deus, pelo teu favor.
Eu quero te louvar, Pai, porque Tu és esse Deus supridor e mantenedor. Jesus, e aqui estamos nós, as Suas filhas, que dependem do Senhor, que acreditam, Deus, nesse Teu grande amor e nesse suprimento que vem dos céus para cada circunstância. Deus, que o Senhor esteja olhando para a vida de cada um, que o Senhor esteja trazendo, Pai, um novo tempo, Deus, que elas sejam surpreendidas pelas grandes bênçãos do Senhor, que elas vejam o favor do Senhor, onde elas colocarem as suas mãos, que o Senhor seja o ajudador dessas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Meu Jesus,
abraço na sua irmã. Fala para ela: ai, que bom que eu estou com você. Que bom que Jesus marcou esse encontro conosco aqui nessa noite. Fala para ela: você tá linda, amiga. Você está bafônica. Olha como é que eu tô romântica. Ganhei essa gravatinha, adorei. Aleluias. Que bom estar com vocês nesse mês. Lembrando que nós temos 5 segundas-feiras esse mês? São. Então, a próxima segunda-feira é com a nossa mama, Bispa Disse, todas nós. Ah, é a Sueli? Ai, desculpa, ela está mais antenada do que eu. Próxima segunda-feira nós estaremos aqui, Modeladas Day, vai ser incrível. E diga assim: eu vou estar. Você que está fazendo a campanha. A campanha não levantou, gente, eu pedi para avisar. Levanta o seu prospecto. Vamos orar agora. Pai, vê esse prospecto levantado, vê esses pedidos que têm sido colocados aqui, Senhor. São 8 semanas. São 8 semanas que nós estamos aqui apresentando diante do Senhor. Nós temos nos levantado diante do Senhor por esses pedidos, por esses filhos. Nós temos orado, Pai, em o nome de Jesus, e nós declaramos que eles se cumpram conforme a Tua palavra, que nada venha cair, nenhuma das Tuas boas palavras venham cair sem antes se cumprir nas nossas vidas, não do nosso jeito, não como nós esperamos, mas como o Senhor quer fazer. Faz o seu jeito. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode tomar seu assento. Vamos sentar. Nosso tema de hoje é: até que eu me levantei como uma sustentadora da esperança. Nós vamos falar de esperança hoje. Abra comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Gente, eu fico indo no Souza, nos campos, eles ficam me dando os prospectos, aí fica um monte de prospecto aqui na minha Bíblia. Mateus 14, do versículo 22, do verso 22 até o 33. A gente vai ler um pouquinho. Eu vou ler rápido porque a gente precisa acelerar. A partir do 22. Mateus 14. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu o monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até lá, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé,
porque você duvidou. Subindo a ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Amém. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Meninas, pensando sobre o que nós iríamos falar hoje dentro desse tema, e facilmente nós poderíamos falar da esperança que Ana teve quando ela subia até Siló para ter um filho. Nós poderíamos falar da esperança de Noemi e de Ruth, da esperança da própria Débora, que ela esperou até que Deus fez algo por Israel. Mas sabe, eu falei, não, eu quero falar sobre esperança dentro de uma parábola de Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso melhor mentor sobre esperança. A esperança que nós temos é a esperança que Jesus nos confiou. Então eu escolhi esse texto e o nosso tema de hoje é esse, né? Eu me levantei como uma portadora de esperança. E a principal palavra grega para esperança no Novo Testamento é a palavra elpis. Ela não significa simplesmente tomara que algo aconteça, como muitas vezes nós entendemos esperança hoje. Elpis significa expectativa confiante. É quando você tem uma expectativa segura daquilo que você está esperando. É uma espera segura. É uma convicção de algo prometido e que isso vai acontecer. É uma confiança baseada não em sentimentos, mas baseada em uma promessa. Por isso, quando a Bíblia fala sobre esperança, ela não está falando de um desejo incerto. Ai, gente, eu estou com a garganta seca. Nossa, se tivesse um chá aqui ia ser maravilhoso. Não é um desejo incerto, mas é de uma certeza fundamentada em Deus. Nós temos essa palavra lá em Romanos 5,5 que diz que a esperança não nos decepciona. Então quem espera em Deus, a esperança de Deus não vai nos decepcionar. A ideia é, a expectativa confiante em Deus não será frustrada. Então você veio aqui hoje, você está fazendo essa campanha das 8 semanas. Eu não sei o que você escreveu, eu sei o que eu escrevi no meu. E eu tenho certeza que aquilo que nós estamos esperando em Deus não é fruto de uma vontade efêmera nossa, mas é fruto de promessas que Ele nos fez. E se você esperar em Deus, você vai receber. E você não vai receber do jeito que você pediu, mas você vai receber do jeito que Ele quer te entregar. Posso ouvir um amém? Então, entrando no nosso texto, a tempestade tentou roubar a esperança dos discípulos. E muitas vezes nós somos tomadas, nós somos surpreendidas por algumas tempestades. Eu acompanhei essa situação, que não foi uma tempestade lá, mas foi só uma troca de negócios. Um empresário, ele sempre tem que estar ali trocando às vezes, né, as cestas. E eu acompanhei isso com a pastora Fátima. Às vezes parece que uma tempestade, um vento forte chega até nós, mas nós precisamos confiar em Deus. Os discípulos, eles estavam no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nenhuma tempestade vai nos assustar. Amém? Então foi Jesus quem os mandou entrar no barco. Eu achei muito interessante isso. Quem chamou eles para entrar no barco foi Jesus. Ei, Jesus não vai deixar você sozinha no barco. Jesus não vai colocar você no barco. Mas Ele saiu do barco, pastora. Ele saiu para orar. Mas a ausência física de Jesus no barco não significava a ausência do sobrenatural de Jesus. Jesus sempre vai estar presente. Ainda que você não esteja vendo, Ele está presente. Muitas de nós acreditam que por estarmos obedecendo a Deus, nós não vamos enfrentar nenhuma tempestade.
Mas as tempestades, elas não são a ausência de Deus. Uma tempestade, ela às vezes acontece, não é para nos provar, não é para nos punir, mas às vezes as tempestades, elas chegam até nós, é somente para nós sermos lembradas que existe uma proteção sobre as nossas vidas, que Jesus está no barco conosco. Eles olharam para a vida, eles olharam para Jesus quando começou a tempestade, e o que foram que eles viram? Eles viram um fantasma. Eles acharam que era um fantasma, que existia essa ideia de que quando alguém estava num perigo de uma morte eminente, um fantasma vinha buscá-los. Então, quando eles viram aquele homem andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando situações e a gente vê uma mão poderosa, alguém aparecendo, e a gente pode pensar, será que é um fantasma? Não, é a própria vida. É Deus chegando, é Deus chegando com o socorro dele. Então, eles viram ali, parecia que era o fim, parecia que era a derrota, mas não era a morte vindo ao encontro deles, era Jesus. Eu vim aqui hoje te dizer que Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus está vindo ao nosso encontro. Nosso barco não vai afundar, as ondas não vai derrubar, as ondas não vai nos tirar do lugar para onde nós estamos indo. Muitas vezes Deus está chegando, mas a dor, o medo da tempestade nos impede de enxergá-lo. Ei, que hoje você seja livre de todo medo. A esperança nasce quando nós ouvimos a voz de Deus. Jesus não mudou o vento primeiro. Jesus liberou uma palavra primeiro. Jesus falou, sou eu, não tenham medo. Muitas vezes nós achamos que Deus vai mudar a circunstância primeiro. Antes de Deus mudar a circunstância, Ele vai te dar uma palavra. Fala para sua irmã, antes de Deus mudar essa circunstância, Ele vai te dar uma palavra. Porque tudo que você precisa é de uma palavra. Você que está em casa, tudo que nós precisamos é de uma palavra. Porque quando nós temos uma palavra, nós temos o próprio Deus. Ele é a palavra. Amém? A esperança não nasce quando as circunstâncias mudam. A esperança nasce quando nós ouvimos Deus falar. E quando nós escutamos Deus nas coisas pequenas, nós vamos ouvir Deus nas coisas maiores. Quando nós somos obedientes nas pequenas instruções, Ele vai nos confiar instruções maiores. Então fala para sua irmã, ouça Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 1000 evidências naturais. Quem tem uma palavra tem uma direção. Jesus falou, não tenham medo, tenham coragem, sou eu. Tudo que você precisa saber é que você não está só no barco. Jesus está com você. Quem tem uma palavra tem uma promessa. Se Jesus te prometeu, Ele é fiel para fazer, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Jesus falou, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém. Você não precisa ver nada quando você possui a palavra de Deus. Ainda que eu não veja, ainda que eu não enxergue, eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho por aquilo que eu já recebi. Eu vou repetir isso. Nós não caminhamos por aquilo que nós enxergamos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós apalpamos, mas nós caminhamos por aquilo que já recebemos. A promessa já foi feita. Você não precisa controlar tudo quanto você possui, porque você tem uma palavra. Quem tem a palavra, diga assim, quem tem a palavra tem tudo. Diga assim, eu tenho uma palavra. A fé e a esperança, elas sempre vão caminhar juntas. Pedro respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Pedro não pediu uma explicação. Será que é o Senhor mesmo? Pedro, ele pediu uma palavra. Então Jesus disse, venha. Uma única palavra encorajou Pedro a sair do barco e andar sobre as águas. Foi o suficiente. Pedro, ele
ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra. Ei, não espere ter condições perfeitas como a pastora Fátima fez. Não espere ter condições perfeitas para tomar uma atitude, para sair do barco. Não fique aí acomodada dentro do barco. Tem gente que o barco está balançando para lá, para cá, para lá, para cá, e a pessoa fica acomodada. Uma hora cai. Não caí dessa vez. Se Jesus mandar você sair do barco, saia do barco. Se Jesus mandar você caminhar sobre as águas, caminha sobre as águas. Você não vai caminhar sobre a circunstância, você vai caminhar sobre uma palavra. Diga assim: eu tenho uma palavra. A esperança permanece na palavra. Caminhamos pelo que já recebemos de Deus. O vento não muda a palavra. Os ventos eram fortes, a tempestade estava estabelecida, mas nenhuma circunstância contrária muda a palavra. Se Deus disse, eu creio, vai acontecer. Deus falou que eu vou casar, você vai casar. Deus falou que você vai ser mãe de filhos, você vai ser mãe de filhos. Deus falou que você vai ter o seu próprio negócio, que você vai empreender, você vai empreender. Deus falou que você vai conhecer os 5 continentes, você vai conhecer os 5 continentes. Quando Pedro olhou para Jesus, ele andou. Mas quando Pedro olhou para o vento, ele afundou. Ei, olhe para Jesus, não olhe para o vento. Porque quando nós olhamos para o vento, nós afundamos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vamos caminhar sobre as águas, nós vamos caminhar no sobrenatural. Eu sou meia boba, sabe? Eu evito, quando eu estou ministrando, eu evito até de olhar assim especificamente para algumas pessoas. Porque quando eu vou ministrando, eu vou lembrando de fatos e de coisas que nós vencemos, de ventos e tempestades que nós vencemos, que nós não caminhamos segundo o vento, segundo a tempestade, segundo a situação que estava instalada, mas nós caminhamos segundo a palavra e nós ficamos na palavra. E hoje a gente vive, eu falo a gente porque quando um filho vive, eu vivo junto. Hoje a gente vive promessas que são promessas assim que há 5 anos atrás a gente não acreditaria. Já era um cenário bom há 5 anos atrás, mas nós não poderíamos imaginar que o cenário iria mudar. Mesmo quando o barco parecia que ia afundar, Deus deu uma palavra e os filhos permaneceram na palavra. E hoje eles vivem o sobrenatural e é só o começo. Você pode aplaudir ao Senhor? Tudo que você tem é uma palavra. O problema foi, o vento não era o problema foi para onde a visão de Pedro se moveu. O vento forte não é o problema pode ser o seu foco no lugar errado. Olha para Jesus. Mas você está ficando mais velha. Mas você já está passando da época que com 35 anos já diminui não sei quanto % a possibilidade de gerar. Fala assim, olha, pastora, eu queria saber quem foi que falou aqui, que eu ia brigar com essa pessoa. Manda essa pessoa calar a boca. Fala, cala a boca. Cala a boca. Porque quando Deus quer, até a mulher idosa gera. Porque se Isaac tem que nascer, vai nascer. Porque se Isaac precisa vir ao mundo, ele vai vir ao mundo. Minha mãe me gerou com 44 anos. E depois disso, ela não teve mais outra pessoa depois de mim. Ei, você pode sim se associar à medicina e fazer o que precisa ser feito, mas se você tem uma palavra, fica na palavra. Amém? Pega essa palavra. O vento diz, não vai dar certo. Você já perdeu o time. Você já está velha. Você não tem condições. Você até que é boa, mas você não tem um investidor. O vento vai falar para você, acabou. Você não consegue. Mas a palavra continua dizendo para você aquilo que Deus falou desde o início. E Deus não muda, Deus não se arrepende, a palavra não volta vazia. Se Deus falou para você, vai acontecer.
vai acontecer. E se tem alguém, sabe, sendo usado por Satanás para ser esse vento, para ser essa tempestade, falando no seu ouvido, olha, não vai dar, já passou, você não consegue, repreende esse vento e fala, eu te repreendo em nome de Jesus, porque tu não cogitas das coisas de Deus. Amém? Ó, gente, eu tô bem assim, sabe, irmã do coque, sabe, eu tô assim, esses dias assim, vocês colam em mim, porque eu tô assim de um jeito. Ajuste a sua visão. A questão não é o tamanho da tempestade. A questão é para onde nós estamos olhando. Quando nós conhecemos Jesus, nossa visão deixa de estar nas ondas e passa a estar nele. Por isso nós somos portadoras da esperança. Se você falar para mim que Deus falou com você, que você vai se casar com o filho lá do Donald Trump, eu acredito. Deus falou com você, minha filha? Olha, ele vai vir aqui um dia, você vai lá, vocês vão se encontrar. Ou se não for o filho dele, de repente o tataraneto dele, alguma coisa vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Eu não duvido daquilo que Deus falou. Agora, se for sua emoção que falou, aí Deus vai falar, filha, foi sua emoção que te falou. Amém? Olha, não olhe para o vento, mas olhe para Jesus. Mas quando a gente sente o vento, a gente sente medo. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele viveu o impossível. Mas quando ele começou a olhar para o vento, ele começou a afundar. Hoje, em nome de Jesus, se alguma de nós estarmos afundando por conta do medo, nós não vamos mais afundar, nós vamos nos erguer, nós vamos voltar para o barco, mas com Jesus, confiadas em Jesus, segurando na mão de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se levantar. Oh, Senhor. Muitas vezes nós ficamos olhando para o vento, nós olhamos para os diagnósticos, nós olhamos para as notícias, nós olhamos para os atrasos, nós olhamos para as perdas. E aí Jesus, ele se aproxima e a gente pensa que é um fantasma, a gente pensa que é a morte, a gente pensa que é o final, mas na verdade é Jesus chegando, na verdade é Jesus estendendo a mão dele. O problema não é a existência da tempestade, eu volto a dizer. O problema é quando a tempestade, ela se torna maior do que Jesus diante dos nossos olhos. Nada pode ser maior do que Jesus. Fiel é aquele que prometeu e ele há de cumprir. Então quero pedir você para fechar os seus olhos. Jesus falou para os discípulos, coragem, sou eu. Não tenham medo. Pedro sentiu medo, mas o medo de Pedro não anulou o chamado. Pedro começou a afundar, mas Jesus não o deixou afundar. O medo de Pedro não o desqualificou para viver o milagre. O seu medo não vai te desqualificar para viver o milagre. Deus pode fazer uma obra inédita na sua vida. Talvez você acredite que não tem mais jeito, que não tem mais solução para o casamento, que não tem mais libertação, não tem mais salvação para esse ente querido. Talvez você acredite que essa empresa, ela realmente está fadada ao fracasso. Talvez você acredite que esse diagnóstico, ele o prognóstico dele é péssimo diante da medicina. Mas se você crer, se você confiar na palavra de Deus, Deus vai fazer infinitamente mais do que você pediu, do que você está esperando. Deus pode mudar esse cenário em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre vocês. A banda pode vir. Eu quero declarar que um vento, uma brisa suave está vindo sobre vocês. Que a calmaria está chegando. Os ventos impetuosos, eles estão se acalmando. Talvez você, nesse ano de 2026, ou nos últimos anos, você tenha vivido uma tempestade, ou você ainda está lidando com as reverberações de uma tempestade. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês.
Ou talvez você está se sentindo literalmente nesse momento. No momento que você saiu do barco, que você acreditou, que você confiou. Mas por um momento você olhou para as águas, olhou para o vento e você teve medo. E parece que você está afundando. Jesus não vai deixar você afundar. Você não vai afundar. Você não foi feita para afundar. Você não foi feita para morrer na tempestade. Como a pastora Fátima disse, a graça que é maior do que a própria vida está com você. Jesus não vai deixar o seu barco afundar. Jesus não vai deixar você afundar. Você vai viver o milagre. Você vai viver o sobrenatural. Para que todos vejam e para que todos glorifiquem o nome do Senhor na sua vida. Jesus vai fazer. Em nome de Jesus. Continue andando, ainda que seja sobre as águas. Continue confiando. Nós estamos aqui hoje como aquelas que irá ajudar você. Nós somos portadoras de esperança. Eu quero pedir para as líderes, as oficiais, as intercessoras estarem orando por essas mulheres que vieram aqui à frente. Em nome de Jesus. Não saia ainda. Nós não vamos ter ativação profética. Palavras que serão liberadas. Nós ainda vamos ter um tempo ali de atendimento para uma oração e uma palavra de conhecimento rápida. Em nome de Jesus. Pedro temeu, mas Jesus falou: não temas, tenha coragem, sou eu. Jesus está falando. Eu gostaria que apagasse um pouquinho as luzes, diminuísse um pouquinho as luzes. Jesus está falando: não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Não é um fantasma, não é a morte, não é o fim, é a vida, é a vida, é a vida, é a vida que está chegando aqui hoje. Hoje a vida está chegando. Onde foi liberada a palavra de morte, onde foi liberada palavras de extermínio de casamento, de extermínio de esperança. Onde chegaram, sabe, palavras contrárias. Hoje a vida está chegando. Hoje a vida está chegando. Hoje a vida está chegando. A vida está chegando. Não é um fantasma. Não é um fantasma. É Jesus. É Jesus. É Jesus. O dono da vida. O autor e o consumador da vida. É Ele que está chegando hoje. E está dizendo: cesse a tempestade. Cesse os ventos. Que venha a calmaria. E que venha a calmaria. Em nome de Jesus. Hoje Deus está ajustando a nossa visão. Não é o que a sua circunstância diz. Não é o que o medo diz. Não é o que os ventos dizem. É o que Deus já falou. E o que Ele falou vai acontecer. Em nome de Jesus. Todo medo, todo medo. Me queimar, nas águas não vou afundar. Todo medo indo embora agora, em nome de Jesus. Nós ministramos a esperança. Seja abraçada pela esperança. Seja levantada pela esperança. Seja sustentada pela esperança. Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Não tenha medo. Temer porque se eu estou Não tenha medo. guardado, Você está guardada. perdeu batalha. Você está guardada
chamamos a existência a vida hoje. Nós chamamos a existência a alegria hoje. Nós chamamos a existência a paz que excede todo entendimento hoje. Nós chamamos a existência a confiança. Você não andará mais confiada em palavras, em prognósticos, em diagnósticos, em perspectivas humanas ou planilhas humanas. Não é que nós vamos negar a realidade, mas nós não andamos segundo o que vemos, segundo o que ouvimos ou falamos, mas nós andamos segundo a promessa. Diga assim: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Amém? Você pode voltar para o seu lugar, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Temer por quê? Por quê? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está no meu barco, nada vai mudar. Eu vou chegar até o outro lado. Eu vou fazer a travessia. Eu vou chegar até o meu lugar de destino. Eu não vivo do que creio, vivo do que creio. Irás prover de novo. Ai, Senhor, eu estava com a garganta tão seca, gente. É o chá? Ai, meu Deus! Quem lembra que eu pedi um chá no começo? Foi tudo combinado. Quem lembra que eu pedi um chá no começo? Que eu falei: ai, como eu tô com a garganta seca. E eu estava mesmo. Eu queria tanto um chá. Eu pedi o chá no começo. Não chegou na hora que eu pedi, mas chegou no final que a minha garganta está extremamente seca. Ei, o seu milagre, a sua bênção pode não chegar na hora que você pediu, na hora que você solicitou, mas é porque ela está sendo preparada. Ela vai chegar na hora. Não terminou ainda. Não terminou ainda. Diga para sua amiga: o seu chá vai chegar. Não terminou ainda. O seu milagre vai chegar. E agora nós temos a ativação profética. E logo depois a pastora Carol vai nos dar a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Agora é o fogo. Aleluia. Quem está aí? Quem está crendo no que Deus está revelando para nós? Todos os dias, antes desse culto começar, o Senhor aqui já está com a equipe orando. E aqui nós temos algumas palavras de conhecimento. E à medida que eu for falando e você estiver passando por isso, você vai orando. Amém? A palavra de conhecimento: dor nas costas, cansaço, falta de energia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele nos dá força. Ele dá força aos cansados. Ele multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Ei, fala isso agora: Deus, multiplica minha força, me dá vigor. O Senhor é aquele que dá força aos cansados. E o Senhor está aqui. A palavra vai dizer: ei, a palavra do Senhor nos diz: não estejais inquietos com coisa alguma, antes fazei conhecidos com súplicas e ações de graça. Ei, faça conhecidas suas ansiedades agora diante do Pai. Entrega cada uma das suas ansiedades diante do Pai. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas entrega agora. Se essa ansiedade tem um nome, fala esse nome em nome de Jesus. E esse nome está diante daquele que tudo pode, o Deus poderoso, o Deus que faz milagre, o Deus que opera maravilhas. Fala diante de Deus que esses inimigos já caíram diante de você. Falta de esperança, problemas digestivos relacionados a questões emocionais, queimaduras, azias, queimação. Tem alguém aqui com problemas estomacais? A
aquela bactéria H. pylori, eu profetizo a cura. Hoje não existe bactéria que pode ficar no corpo santificado do Senhor. Eu profetizo que Deus está santificando cada célula. Deus está santificando cada corrente sanguínea. Cada órgão hoje seja encontrado com a cura que necessita. A palavra do Senhor fala que pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. Não existe doença que pode perseverar diante do diagnóstico do Todo-Poderoso. Amém? Problemas respiratórios em crianças. Nós queremos agora, gente, fazer uma oração pelas nossas crianças. As nossas crianças serão guardadas e protegidas. Nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará sobre a nossa tenda. Nenhum mal chegará sobre os nossos filhos. Nenhuma enfermidade condenará os nossos filhos à morte. O inimigo não pode sugar a vida dos nossos filhos. O inimigo não pode sugar a salvação dos nossos filhos. Nós declaramos que os nossos filhos terão paz e servirão ao Senhor Jesus. Nós declaramos que sobre a nossa casa nenhum mal sucederá. Glorifica o Senhor. E se você tem ainda nervosismo, angústia, a palavra diz: deixai-vos a paz, a minha paz vos dou. Que você tenha paz. Você pode declarar. Se existe alguma coisa te tirando a paz, se existe alguma coisa essa noite te tirando o sono, se existe alguma coisa te trazendo preocupação, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do nosso pé. Fala isso, gente. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Aleluia! Que correntes sejam quebradas. Unção de alegria em lugar de tristeza. A palavra do Senhor fala: tornaste o meu pranto em alegria, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Que você receba uma unção hoje de alegria. Que você não se permita sair daqui essa noite sem sentir a alegria, porque a alegria quem nos dá é o Senhor. Amém? Que você possa glorificar o Senhor aí. Que nós possamos orar mais uma vez. Pai, essas são as tuas palavras. E nós declaramos, Senhor, que nós fomos alcançados, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelos teus milagres. Senhor, renova as nossas forças, nos dá as estratégias para enfrentar os desafios do dia. Senhor, abre a nossa visão para que nós possamos lutar contra os inimigos que tramam sobre a nossa vida, que tramam contra as nossas famílias, que tramam contra, Jesus, tudo que está sob a nossa responsabilidade. Pai, eu declaro, Senhor, uma proteção vinda diretamente do céu para cada um que aqui nessa reunião esteve. Jesus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que elas possam receber o poder, o impacto do Deus Altíssimo, e que elas possam influenciar por onde elas andarem, em nome de Jesus. Amém, amém. Celebra o Senhor com alegria. Amém. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, existe uma atmosfera sendo liberada, existe uma porção do céu sendo liberada sobre as nossas vidas. E enquanto a pastora Jéssica estava ministrando, e como ela disse, hoje o tema da ministração, até que eu me levante com esperança. E a palavra que ela nos trouxe, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração enquanto ela ministrava a palavra, de que Pedro, ele se levantou com esperança, porque ele ouviu o vem de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que você vai ouvir o vem de Jesus.
Então eu quero te convidar agora a colocar as mãos nos seus ouvidos agora, porque nós vamos orar. Orar de forma muito específica sobre isso, para que você escute nesses dias o vem de Jesus. Aquele vem que vai te encher de esperança, que vai te dar a direção para onde você precisa caminhar, sobre as águas, acima das circunstâncias, com seus olhos focados em Jesus. Então comece agora a abrir os seus lábios e declarar que os seus ouvidos nessa atmosfera e nesse ambiente, que os seus ouvidos estão sendo liberados. Pai, nós estamos aqui reunidos como a tua igreja, Senhor, nessa noite. E eu quero declarar sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmã, uma liberação espiritual nos ouvidos espirituais agora. Eu declaro que cada um irá ouvir a sua voz de forma muito específica. Eu declaro a liberação do vem de Jesus. Existe uma palavra de direção para cada uma das suas filhas nessa noite. E eu quero liberar essa palavra. Aquilo que tem retido esse som, aquilo que tem retido essa voz, se é uma circunstância, se é uma culpa, se é uma acusação, se é um medo, nós declaramos como igreja do Senhor nessa noite que caia por terra, que o som da tempestade não será maior que o som da sua voz. Em o nome de Jesus nós declaramos que os nossos ouvidos espirituais estão abertos nessa noite e nós estamos prontas para ouvir o seu vem, Jesus, e para que nós possamos, como mulheres de Deus, nos levantarmos com esperança. Amém? Glorifique ao Senhor e celebre, porque você é essa mulher que está se levantando com esperança nessa noite. Amém? Você está se levantando com esperança, porque você está ouvindo o vem de Jesus nessa noite. Amém? Que a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus, ele seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vá em paz, ouvindo esse vem de Jesus. E você que deseja receber uma oração, uma palavra de conhecimento, as pastoras, as líderes estarão aqui à direita, onde a Ju está sinalizando, e vai ser uma alegria orar com você. Amém? Vá em paz, que o Senhor siga te abençoando.